Fala pessoal, então aqui, vamos para a nossa aula de atomística, tá? Então, o que seria essa parte de atomística? Nós vamos ver do que é feito, do que são feitos as matérias. As matérias são feitas de átomos, tá? Lembrando a nossa primeira aula, o que seria átomo? Átomo é a menor parte da matéria que mantém as suas propriedades. Só que nós temos um probleminha. O átomo, nós conseguimos ver o átomo? Não. Como nós não conseguimos ver o átomo, houve a necessidade de se supor como seria o átomo. Por isso que nós temos os modelos atômicos, que seriam o quê? A suposição do que seriam os átomos, tá? E aí ele vem evoluindo com o tempo, tá? O primeiro cara que tentou comprovar como seria o átomo foi o Dalton, tá? O Dalton, ele foi o primeiro, ele fez o quê? O método intuitivo. Se você tem uma barra de ferro, o que ele pensou? Se eu tenho uma barra de ferro, essa barra de ferro seriam formados pelo quê? Por várias bolinhas de ferro. Essas bolinhas de ferro, ele chamou de átomo. Então, para o Dalton, o átomo ele seria uma bolinha, uma esfera maciça, indestrutível, indivisível e não possui nenhuma carga, tá? E aí ele falava o seguinte, quanto maior a massa do átomo, maior o tamanho dessa bola. Então, o tamanho da esfera era proporcional à massa do átomo. Tranquilo? E aí, como ele era uma bola, esse modelo ficou chamado de quê? Modelo da bola de bilhar, tá? Pessoal, eu preciso gravar esse nome? Precisa. Na prova, eles escrevem esses nomes. Tranquilo? Só que, como ele é uma suposição, nós vamos fazer o quê? Experimentos. E aí, se algo falhar, há a necessidade de se criar um outro modelo. E aqui houve uma pequena falha, que foi o seguinte, aqui ele falava o quê? Que não possuía o quê? Nenhuma carga. Só que aqui foi descoberta da energia elétrica. A energia elétrica, ela seria o quê? Passagem de carga negativa. Como ele não previa nenhuma carga, da onde surgiu essa carga negativa? Não pode surgir do nada. Logo, houve a necessidade de se criar um modelo que fizesse o quê? Que explicasse a existência dessa carga negativa. E aí, quem fez isso foi quem? Foi o Thomson. Ele imaginou o seguinte, ele vai continuar com uma esfera maciça, só que essa esfera seria o quê? Positiva, tá? E preso nelas teriam o quê? Pequenas esferas negativas, correto? E aí, esse modelo, desculpa, ficou conhecido, ele foi chamado de modelo de pudim de passas. Correto? E aí, a principal contribuição deles foi o quê? As partículas subatômicas. Até aqui, ó, era somente uma bola. O Thomson, ele falou o quê? Que existem cargas positivas, que nós chamamos de prótons, e cargas negativas, que nós chamamos de elétrons. E a eletricidade seria o quê? A passagem desses elétrons. Então, agora, ele já está prevendo a eletricidade. Então, esse modelo foi aceito. Ele continuou sendo indestrutível, certo? Só que antes ele era o quê? Indivisível. Vai passar a ser o quê? Divisível. Tá? Porque eu posso somente pegar os elétrons.
E a outra mudança é, aqui era sem carga, aqui ele é neutro. Neutro quer dizer o quê? Que ele possui cargas. Porém, as cargas, elas vão fazer o quê? Elas vão se anular. Para elas se anularem, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons no seu estado fundamental. Tranquilo? Fácil, né? E aí esse modelo perdurou por algum tempo até que percebeu-se o quê? Através de um experimento chamado experimento da barra de ouro, ele percebeu que o átomo ele não era maciço. O átomo ele possuía o quê? Espaços vazios. Então, como ele não era maciço, esse modelo furou. Então, houve a necessidade de se fazer o quê? De se propor um terceiro modelo, que foi quem? Foi o Rutherford. Ele, baseado no modelo de Galileu, do modelo planetário, por isso que ele é chamado de modelo planetário, ele falou o seguinte, o átomo ele possui uma parte central, que eu chamo de núcleo, que para a gente seria o Sol, tá? E em volta deles nós teríamos quem? Os elétrons, correto? Na nossa eletrosfera. O Sol, que seria o núcleo, seria formado apenas de prótons, ele seria pequeno em relação ao átomo todo e ele vai concentrar a massa total do átomo. Por quê? Ele é pequeno em relação ao átomo todo, só que em relação aos elétrons, ele é 1836 vezes maior. Então, ele é absurdamente maior em um único ponto com relação a algo muito pequeno espalhado. Então, esse algo pequeno espalhado fica o quê? Insignificante, correto? E aí, como ele só é formado por prótons, então ele vai ser o quê? Positivo. Aí tu vai falar, presunto, eu vi que existem os nêutrons no núcleo. Sim, existem. Só que não foi o Rutherford que descobriu. Isso aí é uma aproximação que às vezes confundem vocês. Então, Rutherford, ele não descobriu os nêutrons, tá? Ele descobriu quem? O núcleo formado apenas por prótons. Cuidado com isso. E aí, em volta deles, teria o quê? Os elétrons. Cada caminho desse que os elétrons fazem, eu chamo de camada ou nível. E o átomo pode ter, no máximo, 7 camadas. O máximo quer dizer o quê? Até 7 camadas. Tranquilo? Fácil, né? E aí, esses espaços vazios, seriam esses aqui, entre as camadas. Tá? Então, o átomo ele já não é mais maciço, ele tem espaços vazios entre eles. Até aqui, foi ou não? Foi, né? Tranquilo. E o átomo continuou sendo indestrutível, indivisível e neutro. Neutro no seu estado fundamental, ou seja, como eu encontro ele na natureza. O número de elétrons é igual ao número de prótons. Tranquilo aqui? Fácil, né? E aí esse modelo durou uns 15 anos, até que o estagiário do Rutherford, ele fez o seguinte, ele fez uma pequena alteração no modelo de Rutherford. O Rutherford ele não conseguia explicar o seguinte, por que alguns elétrons estão na primeira camada e outros estão na segunda, na terceira, na quarta. Ele não conseguia explicar. Ele dizia porque era para ser assim e pronto. E uma vez que o elétron estivesse na primeira camada, ele não poderia ir para outra. E o Bohr, ele provou o seguinte, que cada camada dessa aqui possui o quê? Um nível de energia. Então, os elétrons que estão na primeira camada têm que ter um nível de energia pequeno. Quem está mais afastado são os elétrons que possuem o quê? Mais energia. Então, se eu tiver um elétron aqui na primeira camada, que eu vou chamar de E1, e o elétron na última camada, que eu vou chamar de E2,
a quantidade de energia deles, o do E2 é maior do que a do E1. Então, tomem cuidado com isso, certo? E aí, o que eu vou ter? Uma vez que ele tem várias quantidades de energia, então, os elétrons que estão mais afastados do núcleo possuem mais energia do que quem estiver próximo. E aí, então, eu posso fazer o quê? Os saltos energéticos, que seria o seguinte, eu tenho aqui um elétron. Se ele ganhar energia, ele vai estar com uma quantidade de energia que é o quê? Maior do que a primeira camada vai aguentar. Então, ele vai para a camada mais o quê? Externa. Indo para a camada mais externa aqui, ó, o elétron, eu digo que ele é o elétron excitado. Então, ó, sempre que eu ganhar energia, ele vai para a camada mais externa. E ele vira o quê? Um elétron excitado. Agora, se eu parar de fornecer energia, ele continua aqui? Ele tem energia natural para estar ali? Não, né? Se ele não possui energia, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar à camada de origem. Só que, ao retornar à camada de origem, ele vai emitir luz, que é o chamado fóton. Onde nós vamos ver muito isso? Falou na questão que brilhou no escuro, que acendeu fogos de artifício, está falando do modelo de Bohr. Por quê? Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas lembram daquelas estrelinhas que colocavam no quarto? Ou algo que, ao desligar a luz, ficava verde? As tomadas? Então, aquilo ali eu coloco o quê? Fósforo no plástico. Enquanto a luz estiver acesa, o elétron do fósforo fica excitado. Eu desliguei, o elétron faltou energia, que é a luz, tá? Aqui seria ganho de energia, desculpa. Ao ganhar energia, o elétron ficou excitado, e aí ele vai fazer o quê? Quando eu desligo a luz, ela vai fazer o quê? Parou de fornecer energia. O elétron vai voltar, e aí a tomada ela vai o quê? Acender no escuro. Tranquilo? Fogos de artifício é a mesma coisa. Você não vê os fogos saindo do foguete. Você já vê ele o quê? Aqueles fogos que têm brilho, você já vê ele no formato dele. Por quê? Os fogos de artifício, ao explodirem, ele libera energia para os metais, para os pós que estão na parte de cima, eles ficam excitados. Como já houve a explosão, não tem como manter a energia. Então, no ar, ele faz o quê? Retorna à camada de origem e eles acendem. Então, por isso que os fogos de artifício, você já vê eles já o quê? Fora do foguete, já abrindo. Tranquilo? Então, falou em acender no escuro fogos de artifício, é modelo de Bohr. E aí, quem descobriu os nêutrons? Quem descobriu os nêutrons foi o Chadwick, tá? Chadwick, ele descobriu uma partícula sem carga, mas que tem a mesma massa do que os prótons, só que não possui nenhuma carga. E ele chamou de nêutrons. Então, fala, presunto, a quantidade de nêutrons tem que ser igual a de prótons? Não. Não existe relação entre eles. Vão ter átomos que eles serão iguais, vão ter átomos que o número de elétrons vão ser menores do que as de prótons e átomos que o número de nêutrons serão maiores do que a de prótons. Então, nêutrons e prótons e elétrons, o nêutron não tem nenhuma relação com próton e nenhuma relação com elétrons. Pode ser igual ou não, tranquilo? Então, como é que ficou o átomo atual? O núcleo, ele é formado de quê? De prótons e nêutrons, correto?
ao redor deles nós temos o quê? Os elétrons, que ele sim terá a mesma quantidade de prótons no seu estado fundamental. Foi aqui? Tranquilo? Então, ó, fique em casa, tire o seu pijama e estude. E tira o print aqui. Tirar o print? Então, assistam a próxima aula e comente com seu nome nos comentários.